Olá, boa tarde. Você está bem? Tudo em paz com você? Antes de mais nada, gostaria de pedir que não esqueça de manifestar sua apreciação ou desagrado através do like ou dislike, porque isso segue sendo muito importante para nós, para continuarmos a selecionar o material que queremos apresentar a você. Eu hoje quero novamente fazer uma outra leitura de um texto que eu considero muito importante, do livro Vinha de Luz. O título do texto é Palavras. Nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases, pronunciando simplesmente uma ou outra pequena observação. De evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que ele seja. De calar a explosão de cólera. De preferir o silêncio nos momentos de irritação. De renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias. De não opinar em problemas que não te dizem respeito. De esquivar-te a promessas que não poderias cumprir. De meditar muitas horas sem abrir os lábios. De apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura. De fugir a reclamações de qualquer natureza. De estimular o bem de todas as formas. De pronunciar palavras de perdão e bondade. De explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança. De exaltar a confiança no céu. De ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante. De prestar informações que ajudem aos outros. De exprimir bons pensamentos. De formular apelos à fraternidade e à concórdia. De demonstrar benevolência e compreensão. De fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com sacrifício do próprio coração. Examina o sentido, o modo e a direção das tuas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênção ou maldição para o próprio caminho. Vejam, meus amigos, outro dia eu estava comentando sobre esse texto e eu disse que talvez fosse interessante que nós o tivéssemos pregado na porta da geladeira ou na porta da saída de casa, para que todo dia pudéssemos consultá-lo antes de ir para a rua. Ele é uma espécie de um lembrete extremamente útil, um guia muito interessante para o nosso comportamento do dia a dia. O nosso convívio com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, convívio com pessoas agradáveis, pessoas desagradáveis, pessoas tristes, pessoas deprimidas, hoje em dia tem muito, pessoas estimulantes. Seja qual for o convívio que tivermos, devemos levar sempre esses conceitos em consideração. Porque, meus amigos, vamos e venhamos, o Evangelho não é um amontoado, um acúmulo ou uma coletânea de leis morais que nós devemos ficar tentando empurrar para que os outros cumpram. Não. O Evangelho é uma coletânea elevadíssima, de elevado teor moral, para que cada um de nós aprenda a cumpri-lo. Porque tenhamos em mente uma coisa, sabe o tal mundo melhor que todo mundo fala? Ele nunca vai existir se cada um de nós ficar esperando
que os outros comecem. Não tem por onde. A minha tarefa, a sua tarefa, nesta vida, é aprimorar a si mesmo, elevar a si mesmo, subir na escala moral. Nós não viemos ao mundo para apontar defeito dos outros. Não viemos ao mundo para deitar regras no comportamento alheio. Os outros são o que são, às vezes até por influência nossa, às vezes até porque não sabemos, mas somos exemplo para eles. E se o exemplo que nós damos é ruim, a atitude deles será tal e qual. Então, meus amigos, vamos levar em consideração, vamos levar em conta todos esses aspectos que estão no texto e vamos conversar com nós mesmos no fim do dia, quando a cabeça se aproxima do travesseiro. E uma análise rápida, não precisa ser muito científica, mas uma análise rápida do que fizemos durante o dia. E, no fim das contas, sempre seria prudente, penso eu, fazermos a seguinte pergunta: eu fiz para as pessoas com quem eu convivi hoje tudo aquilo que eu gostaria que elas tivessem feito para mim? A resposta precisa ser honesta. Se a resposta desagradar em algum aspecto, não se deve, como é que se diz, cair em depressão, não se deve ficar se lamentando, fazendo meia culpa, meia máxima culpa. Não. Se a resposta for desagradável, mentaliza, se prepara mentalmente, emocionalmente, pede ajuda para o seu protetor, seu anjo da guarda. Pede ajuda para que amanhã você esteja mais aberto a boas inspirações, para que você não repita essas atitudes que hoje você reconheceu como inadequadas, impróprias, não condizentes com aquilo que você mesmo acredita. Tá bom assim? O esforço é meu, o esforço é seu. Todos nos esforçando, o mundo fica melhor. Tá bom? Fica com Deus.